Olá, meu nome é Tainá Costa e eu vou compartilhar com você um breve resumo do artigo que eu escrevi com a professora doutora Eunice Almeida da Silva. E esse artigo, ele teve como origem uma análise dos índices de imunização que estão em queda no Brasil desde 2015 e nenhuma das metas de cobertura de vacina foi atingida em 2020. Então, a partir desse cenário, a gente buscou compreender o impacto das narrativas anti-vacina e das mediações comunicacionais envolvidas no processo de disseminação dessas narrativas, né? E como isso poderia também apoiar a formulação de políticas públicas e programas relacionados à saúde e comunicação, destacando a importância da vacinação. É importante analisar também os protestos contra a vacinação e as narrativas contra a vacinação ao longo do tempo. Eles tiveram início junto com o surgimento das próprias vacinas. A gente pode retomar aí as aulas de história, né? E lembrar da revolta da vacina, que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1904, contra a vacinação, mas que tinha também um cunho político por trás. Então, esses movimentos, historicamente, têm questões contextuais também, sociais, políticas, econômicas, envolvidas aí nos protestos contra a vacinação. Só que, no momento atual, a gente tem um outro fator, que é a internet. O advento da internet permitiu essa conexão global e essa disseminação de informações. Por isso, nesse trabalho, a gente acabou utilizando como base a internet e os grupos de Facebook, né? O Facebook, que hoje é um conglomerado embaixo do grupo Meta e que permitiu um maior alcance dos grupos contra a vacinação. Isso teve um agravamento ainda maior durante a pandemia da Covid-19. Então, por isso, o material utilizado para realizar essa análise foram 2 grupos de Facebook, são grupos públicos, cuja temática é contra a vacina. Foi feito um levantamento de todos os grupos que tinham o termo vacina ou no nome ou na descrição, e a partir daí a gente entendeu quais grupos tinham uma conotação de fato anti-vacina, e dentre esses grupos a gente escolheu os 2 grupos que tinham o maior número de usuários. Foi o grupo Vacinas, o lado obscuro das vacinas, e o outro grupo se chamava Vacinas, o maior crime da história. Então a gente coletou os dados entre maio e setembro de 2020, foram coletadas as postagens que tinham também menção ao termo vacina, e a partir daí a gente foi para a parte de análise, né? E o método foi o mapa das mediações de Martim Barbeiro, que elenca 4 mediações comunicacionais principais: a institucionalidade, a tecnicidade, a socialidade e a ritualidade. Foram 100 posts que foram analisados, né, nesse período. A gente analisou quais mediações era possível identificar a partir do conteúdo exposto no Facebook. O que a gente notou foi uma predominância da mediação da institucionalidade. Eram conteúdos que questionavam instituições, seja a ciência, seja os governos. O ano de 2020, né, foi o ano em que as vacinas contra a Covid-19 estavam sendo desenvolvidas. Tinham questionamentos muito fortes com relação aos laboratórios que estavam desenvolvendo, as pesquisas, a metodologia das pesquisas. Esse foi um assunto muito recorrente, e nas 100 postagens que foram analisadas, a gente viu que a mediação da institucionalidade ela estava presente em mais de 70 posts. Além disso, tinha uma parcela relevante dos posts que também continha mais de uma mediação. A mediação da socialidade tem muito a ver com as disputas de poder. Ela se materializava nas narrativas sobre o questionamento sobre a obrigatoriedade da vacinação, das pessoas achando que vacina quem quer, a vacina não deveria ser obrigatória. Já a ritualidade, ela se materializava muito com relação à presença da morte. Surgiram alguns boatos, por exemplo, de que a vacina contra a Covid-19 era feita com células de feto abortado. Isso se conectava muito com questões religiosas, então essa era a colocação aí mais próxima da ritualidade. E a tecnicidade, ela se materializava mais no formato das mensagens, em como eram utilizados recursos visuais, gráficos, como vídeos, para endossar a narrativa e o argumento que estava sendo posto naquela postagem, né? Diante desses resultados, a gente conseguiu identificar 3 pontos principais. O primeiro ponto é, de fato, a crise de confiança nas instituições, especialmente na ciência e no Estado. O segundo ponto é o uso político das narrativas relacionadas à saúde. A gente viu uma politização e uma polarização dos temas de saúde vinculados à política partidária, políticos de um lado defendendo uma prática, políticos de outro defendendo outro tipo de prática. E um terceiro ponto, né, que é a presença do fenômeno de desinformação nas postagens catalogadas no estudo. E como considerações finais, né, entender essas narrativas por meio das mediações pode demonstrar, assim, por um lado, o desconforto da população com relação a essa associação entre ciência e Estado e as medidas tomadas por essas instituições
instituições, e, por outro lado, também uma carência da população por receber informações que sejam confiáveis, disseminadas de forma simples, que facilitem a compreensão, e o uso político das vacinas também. Acho que isso pode estimular uma desconfiança por parte da população nas próprias instituições.